Hoje chegou o dia tão esperado e temido ao mesmo tempo pelos fãs de The Blacklist. O dia que os 2 últimos episódios da série inteira serão exibidos nos Estados Unidos. É o fim de uma era, né? São 10 anos acompanhando e teorizando e se questionando e criticando, e eu acho que merecemos no mínimo um final surpreendente, maravilhoso e que traga as respostas que a gente quer. Só que a gente não pode chegar nesses 2 últimos episódios de qualquer jeito, né? A gente tem que se preparar para isso, relembrar muita coisa para saber o que esperar desse final. E por isso eu reuni tudo que eu lembrei, tudo que eu consegui pesquisar aqui sobre o passado do Reginald de The Blacklist, todas as informações que a gente precisa lembrar para estar 100% afiado para esse final. Então, vem comigo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e estamos chegando ao fim dos vídeos de The Blacklist, hein? Eu vou sentir falta de vocês. Espero que vocês continuem me acompanhando aqui no canal quando eu for falando de outras séries também, tá? Se você já tiver indicações de outras séries que você quer que eu assista e que eu fale mais também, já vai colocando aqui nos comentários. Lembrando que hoje, dia 13, serão exibidos os 2 últimos episódios de The Blacklist, né, de Lista Negra lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, oficialmente, vai demorar muito para chegar. Mas para quem tá lá no meu grupo do Telegram, pode ser que chegue entre sexta-feira, amanhã já à noite, ou de repente sábado à noite no máximo. Então se você não tá conseguindo encontrar por aí, ou se você tá assistindo por um site que tá demorando muito para chegar, me manda mensagem lá no Instagram, @minhavidaeumasérie_, o link tá aqui na descrição. Clica, me segue lá e manda uma mensagenzinha na DM que eu explico melhor como é que funciona. Aproveita também e desce na descrição para seguir o @mariapontilhada, que é o Instagram da Bia, minha esposa, que faz blusas e camisetas bordadas como essa aqui de The Blacklist que eu tô usando. Ela faz esses bordados à mão, tudo personalizado e entrega pro Brasil inteiro. Vai lá conhecer o trabalho dela que você vai se apaixonar. @mariapontilhada. E um pequeno aviso, eu pretendo lançar esse vídeo hoje, dia 13, que é o dia que eu tô gravando, só que agora é 7h20 da noite, porque o roteiro deu muito trabalho. Então pode ser que esse vídeo só saia amanhã, dia 18, se hoje demorar muito pra eu editar também. Eu espero que não, mas pode acontecer. Eu falei dia 18, viajei. Pode ser que saia amanhã, dia 14, tá bom? Mas que no caso seria hoje, dia 14, se você estiver assistindo hoje. Enfim, eu estou lutando para conseguir lançar hoje ainda dia 13, antes da exibição dos últimos episódios nos Estados Unidos. Mas, se você tá vendo essa mensagem aqui agora, é porque eu não consegui. E aí, por isso que você está vendo só no dia 14. Mas eu vou tratar tudo como se hoje fosse dia 13, tá bom? Que inclusive foi a mesma coisa que aconteceu com o vídeo que era pra ter postado ontem e só acabei postando hoje sobre o episódio 20, né? Quem assistiu aí sabe do que eu tô falando. Bom, vamos lá então. Vocês perceberam que eu tô num ângulo diferente aqui porque eu tô sentado em frente ao computador porque, mano, é muita informação. Então sim, eu vou ler o roteiro porque deu muito trabalho pra escrever bonitinho, então eu não vou ficar tentando lembrar ou lendo de longe como normalmente faço, porque eu vou me enrolar e vai demorar mais. Então, vou lendo aqui e vou colocando as imagens pra vocês, pra gente ir relembrando junto algumas das principais coisas sobre essa série. Espero não esquecer nada. E muito por conta disso, de vez em quando eu não vou estar olhando pra câmera, eu vou estar olhando pra cá, tá? Porque algumas coisas que eu consegui imagem eu vou colocando pra vocês. O que eu não consegui imagem, pode ser que vocês me vejam olhando pra cá. Ignora, tá bom? Presta só atenção na história que eu tô contando, fechou? E lembrando aqui rapidinho, hoje é dia 13, se deu tudo certo, se eu conseguir postar no dia certo. Semana que vem, na terça-feira, dia 18, eu vou fazer a minha crítica sobre os episódios 21 e 22, tá? A crítica final aqui da série. E no dia 20, quinta-feira que vem, né? Daqui uma semana, 8h30 da noite, anota aí na sua agenda. Vai ter live aqui pra gente, só pra fãs de The Blacklist, pra gente comentar sobre esse final ao vivo. Eu quero conversar com vocês, eu quero trocar essa ideia com cada um de vocês que estão me acompanhando aqui, pra gente finalizar essa era de The Blacklist aqui no canal de uma forma magnífica, da gente conversando de fato ao vivo, tá? Então anota aí na agenda, quinta-feira que vem, dia 20, 8h30, eu te espero aqui, tá bom? Raymond Reddington, um patriota norte-americano que sempre foi muito inteligente. Ele entrou pra academia naval e se formou com apenas 24 anos de idade e estava prestes a se tornar um almirante. Ele era casado com a Naomi Highland, que na verdade se chamava Carla, com quem ele tinha uma filha chamada Jennifer. Mas o Reddington secretamente também tinha uma amante, a Katarina Rostova, uma agente da KGB que foi designada para seduzir ele e acabou sendo bem sucedida nessa missão. Só que ela também era casada com o Alexander Kirk, que na verdade se chamava Konstantin Rostov. Esse Konstantin, inclusive, também foi designado para ela se casar, sendo ela uma espiã. E aí, em meados ali da década de 80, a Katarina Rostova ficou grávida da sua primeira filha,
a Masha. E apesar de contar para Alexander Kirk que era a filha dele, na verdade a Masha era a filha do Reginald. E a gente tem essa comprovação tanto no teste que a Masha, que agora se chama Elizabeth King, ela fez um teste de compatibilidade com Alexander Kirk e descobriu de fato não ser a filha dele, isso acontece ali pela 4ª temporada, enquanto que o teste que ela faz com o sangue arquivado do Reginald de décadas atrás deu resultado positivo. Durante o relacionamento da Katarina e do Reginald, que já durava alguns anos, ela começou a roubar informações valiosas dele até que ele percebeu e decidiu começar a espiar ela de volta e descobriu que ela também espiava a KGB, espiava várias outras pessoas porque ela fazia parte de um grupo chamado Cabal. Ele seguiu investigando ela para tentar conseguir algumas provas e expor tudo que ela tinha conseguido até agora, né, para até se proteger ao mesmo tempo de tudo isso, porque ele tinha sido enganado por ela e acabaria sendo responsabilizado por isso. E com tudo o que ele conseguiu dela, ele criou um arquivo chamado Fulcro, que é um arquivo que provava tudo que ela estava envolvida, todas as pessoas envolvidas nesse cabal e tudo mais que estava metido nesse rolo. E ela, sabendo disso, ela sabia que precisava fazer algo a respeito. O chefe dela, inclusive da KGB, ordenou que ela matasse o Reginald, mas ela disse que não mataria ele, porque seria melhor tirar o crédito, colocando ele na posição de traidor, como se ela não tivesse roubado as informações, mas sim se ele tivesse dado para ela. Assim, qualquer coisa que ele falasse depois disso, ninguém ia acreditar. E ela tinha até o Natal para resolver isso. E aí chegamos no Natal de 1990. Aqui o Reginald já tinha por volta de 30 anos de idade, já que ele nasceu em 1960. Aqui é aquele fatídico dia do incêndio, tão importante em toda essa história que ele supostamente morreu. E nesse dia o que foi noticiado é que o Reginald tinha desaparecido, deixando seu carro para trás, cheio de presentes no meio da neve, enquanto estava indo a caminho para casa, mas nunca chegou lá. O próprio Reginald, inclusive, tem um episódio ali da 1ª temporada que ele conta essa história para Madeleine Pratt. I guess it was Christmas Eve. Seemed like it'd been snowing for days. Just me and a car full of gifts. E queria ir logo pra casa dele, pra filha, pra esposa, e que acabou indo andando no meio da neve mesmo. E ele fala que quando chegou tinha sangue por todo lado. Só que na verdade ele tinha ido pra casa de praia que ele tinha lá com a Katarina e ele levou a Masha junto. Mas a Katarina foi atrás dele com uma equipe pra recuperar o fulcro, incluindo o Willia Kozlov, que era amiga dela, também tava lá pra ajudar ela. E no meio da briga ali da Katarina com o Reginald, o Willia tenta ajudar, o Reginald acaba empurrando ele cai e bate numa mesa que tinha acho que umas velas acesas ali e a casa começa a pegar fogo. Tudo culpa dessa mania de norte-americano querer fazer casa de madeira, né? Se fosse igual as nossas casas de concreto aqui, a vela ia cair no piso ali, ia apagar e ia ficar tudo certo. Mas não, tem que fazer casa de madeira, parece que nunca assistiu Os Três Porquinhos. Bom, a treta entre eles continuou, a arma do Reginald acabou caindo no chão, a Masha pegou, porque ela viu que ele estava podendo machucar a mãe dela, e atirou no próprio pai para tentar defender a mãe. E aqui a gente tem algumas observações. Tudo isso é mostrado na história que o Reginald tá contando pra Liz no final da 8ª temporada. Só que a gente já tinha visto essas memórias lá no início da série, eu não lembro em qual temporada, acho que entre a 1ª e a 2ª ali, quando uma mulher tinha fuçado a memória da Elizabeth King através do comando ali do Luther Braxton, se eu não me engano foi ele que mandou. E essa mulher, ela disse que já tinham mexido na memória da Elizabeth King e que talvez tivessem mexido tanto e tão profundo que as memórias que ela tinha conseguido recuperar naquele dia, talvez estivessem alteradas. The people in the events may have been there but in different roles. O que isso significa? Para mim, significa que existe a possibilidade da Masha ter atirado na mãe dela e não no pai. Isso é o que significa para mim. Senão não faria sentido ter essa informação. E talvez isso até fosse uma saída para eles, mas pode ser que eles ignorem essa informação completamente agora no final da série e fique por isso mesmo. Então vamos seguir com os acontecimentos que nos foram contados. Depois desse tiro, a Katarina e o Willia tiram o Reginald lá da casa, que estava pegando fogo, e levam pro carro para tentar salvar a vida dele. Mas a Masha acaba saindo correndo de volta para casa para pegar o coelhinho dela. E por isso, inclusive, ela acabou queimando a mão, porque o coelhinho dela pegou fogo, a casa já estava muito em chamas e tal. E também é dito que a Katarina voltou para buscar ela e se queimou no processo, mas não mostra isso nesse episódio. O que a gente sabe é que logo depois desse incêndio, a Katarina Rostova pega a Masha e leva lá para Kaplan. E quando ela chega lá, ela tá inteira, não tem nenhuma queimadura, pelo menos nada tão grave assim, né, a ponto de ter sido citado. E com todos esses acontecimentos desse dia, né, daquela noite, com tantas tragédias e traumas para Masha, que tinha apenas entre 4 e 5 anos ali de idade, a Katarina Rostova, nas explicações do Reddington lá na 8ª temporada, assume que foi ela que mexeu nas memórias da Liz para que aquela noite fosse apagada para sempre das lembranças dela. Outra coisa que essa mesma Katarina afirma é que o Reddington morreu nesse dia por causa do tiro nos braços dela. Então, depois daqueles momentos ali que tá no carro, ele acaba morrendo em consequência disso. Só que assim, eu já citei outras vezes, nunca mostraram o corpo, não mostraram o Reddington ali morto mesmo. E
quando não tem corpo, normalmente a pessoa não morreu. E assim, longe de mim querer criar teorias de que o Registon sobreviveu a esse tiro, mas eu acho que é exatamente isso. E aí depois de uns dias a Katarina liga pra Mr. Kaplan e pede pra ela levar a Masha pro Sam, né? E foi aí que trocaram o nome, inclusive, da Masha pra Elizabeth, enquanto a Katarina tava fugindo porque ela tava sendo caçada por todos os lados, pela KGB, pelo governo dos Estados Unidos, pelo próprio Cabal, que tinha medo que ela fosse pega e acabasse contando sobre as coisas deles, da organização e tal. I have to leave the country. E a gente vê essa perseguição, inclusive, na primeira vez que a Katarina aparece numa lembrança, lá no final da terceira temporada, no episódio 19, que é logo depois da falsa morte da Elizabeth King, quando ela estava grávida. Nesse episódio, o Registon vai pra uma praia e acaba tendo visões de uma mulher ruiva ali que queria se matar, ele salva ela, e eles passam a noite juntos, acabam sendo atacados, eles se ajudam e dá tudo certo, mas na verdade tudo aquilo era ilusão, ou memórias, né, de uma noite em que tudo indica que a Katarina estava sozinha naquele lugar. E a Katarina, que estava tomada pela culpa, na verdade ela tentou se matar, né, na água ali se afogando, mas ela desistiu e decidiu dar um jeito de cuidar da Elizabeth King de longe. Então ela e o William, que era muito amigo dela, decidiram criar um novo Registon, que ocupasse o lugar daquele Registon que todo mundo achou que só estava sumido. E que até então o governo dos Estados Unidos assumia ele como um traidor, por todas as informações que tinham sido vazadas para a KGB e tal, ele estava ali como traidor da pátria. E aí eles decidiram usar esse nome do Registon, essa posição que ele estava, né, de pessoa que tinha informações dos Estados Unidos, do governo, de vários outros lugares, para criar esse criminoso que a gente conhece hoje. E como é que eles fizeram isso? Primeiro de tudo, pegando nos bancos ali os 40 milhões de dólares que estavam no nome do Raymond Registon, que foram depositados pela própria KGB, né, pela própria galera ali da Rússia, ou da União Soviética, não lembro, que depositou tudo isso na conta do Registon para colocar ele como se fosse uma prova de que ele recebeu todo aquele dinheiro por causa das informações que ele estava vendendo sobre os Estados Unidos. E aí, 4 anos depois de todos esses acontecimentos, lá em 94, foi a primeira vez que o Registon que a gente conhece hoje em dia foi visto já sendo o criminoso que ele é, com todas as informações roubadas e vendidas. Nessa época, ele já estava há 1 ano, inclusive, trabalhando com o Demby, que ele tinha conhecido lá em 93, tinha resgatado o Demby em 1993, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Muitos anos depois, mas ainda antes do início da série, o Registon contratou um cara chamado Jacob Phelps, que inclusive ele contratou através do Major. A gente já conheceu esse cara também aí na série. E ele contratou esse Jacob Phelps, que era um agente do Major, né, um agente muito bom, dos melhores dele, para entrar na vida da Elizabeth como um amigo ali, para se aproximar e proteger ela de pertinho. E para fazer isso, ele assumiu uma nova identidade como Tom King. E depois de algum tempo, eles acabaram se envolvendo romanticamente. Quando isso aconteceu, o Registon decidiu quebrar esse contrato com o Jacob Phelps e com o Major, mas mal sabia ele que os dois já estavam ali mancomunados com o Berlim, um dos maiores inimigos do Raymond Registon na época. E aí, agora sim, agora a gente chega no início da série, que se passa ali em 2013, há 20 anos atrás. Que? Errei completamente essa matemática aqui, há 10 anos atrás. Mas praticamente 20 anos depois da reaparição dele lá em 94. Então já são 20 anos aí nessa caminhada do crime. Tá precisando fazer uma renda extra no final do mês? Eu peço uma licencinha rapidinha aqui nesse vídeo para te fazer essa pergunta e também te perguntar, já pensou em fazer isso formatando computadores que não precisa de muito investimento e dá para fazer de casa? Em um tempo que a gente tá, que as pessoas cada vez mais buscam cursos online, faculdades online e trabalhos home office, nunca se usou tantos notebooks e computadores desktop, né, nos últimos anos. E pensando nisso, eu reuni meus mais de 10 anos de experiência nessa área, inclusive meus estudos também, minha faculdade, para criar o curso Formatando com Excelência. Lá nesse curso eu ensino tudo o que você precisa saber e um pouco mais para te transformar num bom profissional, mesmo que você nunca tenha mexido com isso. Como ativar o Windows com uma chave legal sem precisar craquear ou hackear nada como esses picaretas fazem por aí. Porque praticamente todo mundo tem a chave do Windows, é só saber onde procurar. E também tem várias outras coisas extras sobre Office, sobre antivírus, sobre peças de hardware, memória RAM, processador, HD, SSD e todas essas informações que você precisa saber. Mas se você já trabalha nessa área, já mexe com isso, esse curso também serve para você, porque eu trabalhei no suporte da Microsoft e lá eu aprendi coisas que nenhum outro curso ensina, nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Então não deixa mais para depois, vem conhecer meu curso, o link tá aqui na descrição, e com apenas 2 trabalhos você já consegue recuperar o seu dinheiro investido nesse curso. Eu tenho uma aula só sobre isso. E se mesmo assim você não gostar do curso, você ainda tem 7 dias para pegar 100% do seu dinheiro de volta. E eu tenho uma novidade melhor ainda, para você que é fã de Blacklist, que tá assistindo aqui meus vídeos, tem um cupom exclusivo para vocês de 15% de desconto, mas que só vai valer até quinta-feira agora, dia 13, que é o dia que vai ser exibido os últimos episódios de The Blacklist. Então o desconto só vai valer até lá. Passou pro dia 14 para sexta-feira, acabou o desconto. Não perde essa oportunidade. Vem, clica no link, faz a sua compra, eu te garanto que vai valer a pena. Agora, vamos voltar pro vídeo.
E agora, em 2013, o Reddington, que era o mais procurado já do FBI nessa época, ele chegou a ficar em quarto, depois já foi para primeiro, ele decidiu se entregar pro FBI e prometeu dar alguns nomes de alguns criminosos, mas só se ele falasse com a Elizabeth King. I speak only with Elizabeth Keene. E assim tivemos o surgimento da lista negra, da força-tarefa responsável para prender as pessoas presentes nessa lista negra do Reddington. De lá pra cá, o que a gente sabe? A gente sabe que o Reddington atual sabe absolutamente tudo da vida do Reddington antigo, né, convencendo pessoas que o conheciam antes disso, como o caso do Harold Cooper, por exemplo. Really is him. Ele conta vários casos que eles já trabalharam juntos, por exemplo, nos mínimos detalhes que só o verdadeiro Reddington saberia. A gente sabe também que esse Reddington atual tem as costas cheias de cicatrizes de queimaduras e que são, inclusive, 2 pontos aqui que eu uso contra a teoria Rederina. O que é a teoria Rederina? Vocês já sabem de cor e salteado, mas eu vou falar caso alguém não saiba. Teoria Rederina é o nome da teoria que diz que a Katarina Rostova de antigamente fez algumas cirurgias para começar a se passar pelo Raymond Reddington. Essa é a teoria Rederina. E esses 2 pontos que eu acabei de falar vão contra essa teoria. Porque, primeiro, ela não tinha as costas toda queimadas, ela não se queimou naquele incêndio a ponto de deixar as costas daquele jeito, como eu tinha falado antes, que a gente vê lá nas lembranças da Mr. Kaplan na 4ª temporada. E segundo, que não tinha como ela saber de todos esses detalhes da vida do Reddington com tanta precisão assim, como só o próprio Raymond Reddington saberia. Ao mesmo tempo, ela era uma ótima espiã e ela se envolvia romanticamente com ele. Por anos ele não desconfiou que ele era uma espiã, então vai que ele contou isso pra ela, ou vai que ele tinha isso anotado e ela descobriu. Então, pode ser também, mas ainda assim seria muito difícil. Acho que o caso das costas ali é o que me pega mais. Por outro lado, toda a sequência de fatos da série, as falas da Katarina naquele episódio final da 8ª temporada. Everything about you is a lie. Everything about me is a lie. O modo como a Liz olha pro Reddington quando ela morreu, né, no final da 8ª temporada também, e muitas outras coisas indicam que sim, o Raymond Reddington pode ser a Katarina Rostova que sumiu do mapa desde essa época. Ninguém nunca encontrou ela em nenhum lugar. Talvez porque ela esteja se passando por outra pessoa. A gente também sabe que o Reddington negou várias vezes ser o pai da Elizabeth King. Are you my father? No. E já afirmou que o pai dela morreu, né, categoricamente. I'm telling you with no uncertainty. Your father is dead. Na 4ª temporada, ela até chegou a confrontar ele com um exame de DNA, confirmando que ele era o pai dela, e ele não confirmou, mas também não negou. E o Denby até questionou ele um pouco sobre isso. E logo em seguida, o Denby disse pro Reddington que a Liz talvez não esteja pronta para descobrir o que o Reddington fez com a Katarina, que talvez ela nunca perdoe ele se ela descobrir. I'm not sure Elizabeth will ever be ready to learn about what you did to Katerina. E além de tudo isso, tem mais um ponto a favor dessa teoria Rederina, que foi quando o Alexander Kirk sequestrou o Reddington e ele estava sendo torturado ali com muita dor. Ele afirmou que a Liz era filha dele. Is Masha your daughter? What do you want me to say? Se colocando assim no lugar de pai ou de mãe. Mas como ele já tinha negado ser o pai dela algumas vezes para a própria Elizabeth King, resta apenas uma opção, de ele ser a mãe dela. A gente também sabe que ao longo dessas temporadas, o Reddington teve algumas namoradas, né? Ele teve a Anne, ele teve a Mirce, por exemplo, o que faz algumas pessoas usarem isso contra a teoria Rederina. Fala, pô, se ele fosse a Katarina, como é que ele ia namorar outras mulheres? Mas, gente, vamos lá. Primeiro, existem mulheres que gostam de mulheres. Vocês sabem disso, né? Então, até aí, não tem problema nenhum. E segundo, a gente sabe que esse Reddington passou por várias cirurgias de mudança de rosto, mas de mudança de corpo também. E implante peniano existe. Implante de órgãos genitais masculinos existe. E pode ter sido feito isso. E mesmo que não tiver feito, né? Ele pode ter contado a verdade pra Mirce, pra Anne, pra qualquer outra mulher, e a gente só não viu. Isso só não foi mostrado na série, foi ocultado, o que não significa que não aconteceu. Ele pode ter contado pra elas e elas podem ter aceitado isso. Entenderam? Então eu não usaria essas duas coisas, essas duas observações contra a teoria Rederina. Também não usaria a favor. Eu acho que são só informações aleatórias. E tem isso também, né, do negócio da cirurgia que ele fez lá na década de 90, logo depois desses acontecimentos. Se foi o verdadeiro Reddington, supondo aí que ele sobreviveu, foi o próprio Reddington que passou por essas cirurgias pra mudar um pouco a sua aparência e não ser pego tão facilmente, né, porque ele tava sempre escondido à vista. São mais de 20 anos fugindo do FBI. Ou seria a própria Katarina se transformando no Reddington, que também é muito possível. Ou ela trazendo uma terceira pessoa, porque é afirmado de que a Katarina criou esse Reddington que a gente conhece. Como é que ela o criou?
foi uma outra pessoa, porque foi ela também que agendou essa cirurgia. Isso a gente também já sabe, foi informação mostrada na série. Então, ela trouxe uma outra pessoa pra ficar no lugar do Reginald, ela foi o próprio Reginald, ou ela ainda tinha contato com o Reginald que sobreviveu a tudo isso e ela levou o Reginald até lá pra mudar um pouco a aparência e criar um novo Reginald ainda sendo o Reginald, entendeu? Enfim, no geral, isso é tudo que a gente sabe, né? Ele se entregou pra FBI pra ficar perto da Liz, tentar proteger ela, né? Esse Reginald que a gente conhece atualmente, usando todo o império criminoso que ele construiu ao longo dos últimos 20 anos. E entre brigas e acertos com a Elizabeth King ao longo das temporadas, a dúvida sobre a identidade do Reginald permaneceu. E agora, o que a gente precisa saber? Quais são as respostas que a gente precisa nesse final? Quem é o Raymond Reddington, pelo amor de Deus? Já são 10 anos nos fazendo essa pergunta. Ele é ele mesmo? É o próprio Reddington? Já que a única morte que foi citada, mas o corpo não foi mostrado? Porque quando a Liz morreu, mostrou o corpo. Quando o Tom morreu, mostrou o corpo. Isso aconteceu com várias outras pessoas que morreram ao longo da série. Mas do Reddington não mostrou. Por quê? Eu sempre digo que se não mostrou o corpo, tá vivo. E isso é verdade, assim, 99% das vezes em todas as séries, tá? Não mostrou o corpo, normalmente tá vivo. Aí algumas pessoas podem argumentar, não, mas a gente viu os ossos da maleta, que o teste de DNA falou que é do verdadeiro Raymond Reddington. Mas, mano, são só ossos, sabe? Eles podem ter alterado o DNA dos ossos, pode ter alterado o DNA do sistema, sabe? Colocou um outro DNA lá no nome do Reddington pra que quando fizessem esse teste achar que o Reddington tá morto, mas na verdade não tá. Pode ter várias explicações aí de alterações. Eu queria ter visto o corpo. Se mostraram ele tomando tiro, mostraram ele sofrendo no carro, por que não mostraram ele morto? Porque pra mim tem coisa aí. Por mais que esse não seja o verdadeiro Reddington, mas eu acho que ele não morreu naquele momento. Mas também tem o outro lado, né? Se o Reddington não é o Reddington, então ele é realmente a Catarina, que assumiu essa identidade pra poder ficar perto da filha e proteger ela de perto, sem ter que assumir ali que era a filha dele e sem levar risco pra ela, já que a Catarina estava sendo caçada por todo mundo, porque ela conhecia muito bem o Reddington, ela conhecia os seus segredos, ela era uma ótima espiã, ela era uma ótima mentirosa. Então não é difícil da gente acreditar nisso, né? Além do fato também de ela cagar pra existência da Jennifer, que era a outra filha do Reddington. Look at me. I'm your daughter. Jennifer. O total descaso que esse Reddington tem pela Jennifer também é mais um indício aí de que talvez seja a Catarina. Sendo assim, a Jennifer não seria filha dela, ou seja, explicaria. E tem um outro ponto também que na 9ª temporada, a Agnes confirma que o Reddington é russo, que foi uma informação que a própria Liz falou pra Agnes antes de morrer, e foi uma informação que a Liz viu na carta que o Reddington tinha deixado pra ela, né, contando sobre toda a verdade da identidade dele e tudo mais. How did you know I was Russian? My mother told me. Então, se através daquela carta a Liz descobriu que o Reddington era russo e que a gente sabe que o verdadeiro Raymond Reddington é norte-americano, então talvez não sejam a mesma pessoa. E quem mais era russo que a gente conhece? A Catarina Rostova. E aí pode ser também uma terceira pessoa, mas eu já descartei. Primeiro porque esse Reginald atual já afirmou lá pro Alexander Kirk que a Elizabeth King era filha dele, e segundo porque, mano, nenhuma terceira pessoa que não fosse pai ou mãe teria todo esse amor, essa proteção, esse sacrifício pela Elizabeth King como o Reginald fez. Já sacrificou todo o seu império criminoso, já sacrificou sua vida, estava disposto várias vezes a acontecer isso, tudo pra proteger ela. Não pode ser uma pessoa diferente de pai ou mãe. Não pode. E hoje que eu sou pai, eu afirmo ainda mais isso. A gente pode até amar sobrinhos, netos, e irmãos, e tios e parentes, ou amigos também a ponto de dar a vida por essas pessoas. Mas não existe um amor tão grande quanto o amor por um filho ou por uma filha. Só isso explicaria tudo que o Reddington fez até hoje, que a gente já viu na série. Então, é o pai ou é a mãe. Pra mim, não tem como ser uma terceira pessoa. Se for, eu não vou ficar satisfeito. Na minha opinião, eu prefiro que seja o Reddington. Se for a Catarina, eu não vou ficar totalmente desapontado, porque pode ser e explicaria muita coisa que a gente viu, mas ainda não é o que eu quero. Só que eu aceito. Agora, uma terceira pessoa, eu não aceito. E além disso, tem várias outras dúvidas que eles têm 2 episódios pra responder, que vai passar hoje, dia 13. Ou ontem, dia 13, se eu não sei que dia que eu consegui postar esse vídeo. Por exemplo, o que aconteceu com a Samar Navab depois que ela saiu da Força Tarefa? Ela morreu? Ela se curou daquela doença, né, que ela teve depois que ela se afogou? Quem é o número 2 da lista negra que até agora não foi revelado? A gente sabe que o Reddington vai ser o número 00, que é uma referência ao James Bond e referência ao número 00 da roleta, também de cassinos e tal. Mas a gente sabe que o número 2 ainda não foi revelado e que também provavelmente vai ter um número 0, não o 00, vai ter um número 0. E é possível que tenha um número 000, ou seja, tá uma bagunça. Como é que eles vão explicar tudo isso? O que aconteceu em Brasília entre o Reddington e o Demby? Mano, a gente é do Brasil, eu quero saber o que eles vieram fazer no Brasil, eu quero saber o que aconteceu entre eles dois em Brasília e o motivo da briga deles que separou de vez, né, que fez eles entrarem em um conflito e que até agora eles simplesmente ignoraram essa história. Vai ser explicado? Brasilia was a tragedy. We should talk about it.
Outra coisa que eles simplesmente ignoraram é a doença do Reginald, que foi se agravando principalmente na 6ª temporada, e na 7ª ele quase morreu, ele desmaiou várias vezes e simplesmente dane-se, deixaram pra lá. O que também aconteceu com o Reginald nos 2 anos depois da morte da Elizabeth King? A gente viu o passado de todo mundo menos dele. Por quê na 9ª temporada? Porque tem que mostrar nesses 2 episódios finais, nem que seja brevemente pra gente saber o que aconteceu. Também tem que mostrar o que aconteceu entre a 9ª e a 10ª temporada, que se eu não me engano passou 6 meses, que o Reginald ficou desaparecido, voltou barbudo, e do nada ele tá pegando a Richa, que é a ex-cunhada dele, que era a irmã da Myrce, que ele namorava na 9ª temporada. Como é que ele foi parar com a cunhada alguns meses depois? O que aconteceu aqui? E por último, mas não menos importante, na verdade a pergunta mais importante de todas: quem é o Eamon Reginald? Eu sei, eu já fiz essa pergunta antes, foi a primeira que eu fiz, mas eu quero saber tanto que eu tô perguntando de novo. Quem é o Eamon Reginald? É isso que eles precisam explicar de forma coerente, de forma certinha, e por mais que eu esteja com muita dificuldade em acreditar, que cubra todas as brechas e coisas que eles criaram ao longo desses 10 anos. De novo, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles não conseguem responder tudo, eu acho que eles não vão conseguir cobrir cada nó, cada ponto que eles deram nessa história, porque eles passaram esses 10 anos tentando ludibriar a gente. Às vezes fazendo acreditar que era o Reginald, às vezes fazendo acreditar que era a Catarina. Muito mais fazendo acreditar que era a Catarina. Por isso que eu acho que vai acabar sendo isso mesmo, por mais que eu seja contra. Mas será que eles vão conseguir cobrir tudo isso? Eu acho muito difícil. Eu acho que beira o impossível, mais do que improvável, eu acho que beira o impossível. Mas eu quero acreditar, eu quero ter confiança, mano. São 2 episódios, são 2 horas que eles vão ter. Acho que cada episódio vai ter 1 hora, se eu não me engano. São 2 horas que eles têm, praticamente um filme, pra explicar tudo isso. E que eles cubram o máximo de coisas possíveis, mas principalmente que eles respondam quem é o Eamon Reginald. E de uma forma direta, tá? Eu não quero uma resposta igual a 8ª temporada, não. Com lembranças que deixam entender. Deixa entender o caramba. Eu quero resposta. Eu quero que fala: eu sou a Catarina. Eu sou o Reginald. Eu sou a ponte que partiu, sabe? Que eu não quero ficar falando palavrão aqui. Mas eu quero resposta direta, curta e grossa. Estamos há 10 anos aqui, a gente merece isso. Nós, aqui, que não abandonamos essa série mesmo nas suas piores fases, merecemos essa resposta. Vocês não acham? Além de tudo isso, eu sei que eu já perguntei ontem, mas eu pergunto hoje de novo. Tem alguma outra coisa que você precisa de resposta nesses últimos episódios que vai passar hoje? Me conta aqui nos comentários e me fala também se tem alguma outra informação que é importante sobre a história, sobre o Reginald, sobre a série, que a gente precisa saber antes de assistir esses 2 últimos episódios. Vamos trocar essa ideia aqui embaixo. Não sai desse vídeo sem antes clicar nessa bolinha para se inscrever e ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos da Blacklist que tem várias teorias diferentes sobre a Rederina, sobre o Reginald tá vivo, sobre a Catarina ter morrido. Mano, tem muito vídeo bom que inclusive eu reassisti tudo pra fazer esse vídeo aqui de hoje. Vai lá ver, então tá tudo completinho, com as cenas, com as informações bonitinhas aqui em cima. Inclusive muita coisa sobre o dia do incêndio. E desculpa a gritaria da criançada que tá aqui na frente agora, mas ainda bem que já tá na reta final do vídeo. Clica aqui, vai lá ver, não esquece de me seguir no Instagram, me manda mensagem lá pra ver os episódios pelo Telegram também. Segue a Maria Pontilhada e vai lá conhecer meu curso também, aproveita o cupom de desconto que tá aqui embaixo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!